Meu nome é Charles Max Lourenço. Nós vamos falar agora de síndromes monogênicas que podem causar AVC em crianças e adultos jovens. Eu sou professor de genética clínica da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, aqui em São Paulo. Esses são meus conflitos de interesse. Vamos mostrar fotos de vídeos de pacientes, para os quais temos autorização prévia para uso. Bem, o AVC isquêmico hemorrágico em crianças e adultos jovens tem uma população estimada em pelo menos um caso em cada 100 mil indivíduos, né? A identificação tardia de um AVC ou da condição que leva a pessoa ou o jovem a desenvolver o AVC e também o reconhecimento dos sintomas pode ter grande interferência nas terapêuticas dos pacientes, né? Mesmo não tendo sido bem estudado em populações mais jovens em comparação a adultos jovens. As crianças, né, que podem ficar com a sequela permanente de um AVC, com diminuição das habilidades funcionais e aumento de necessidade de reabilitação a longo prazo, em comparação com pessoas da mesma idade, são uma população de risco realmente para consequências mais devastadoras do AVC. E distúrbios hereditários, né, que levam a uma doença vascular, podendo ser um causador, né, de AVCs, vem sendo reconhecido como uma importante causa de AVCs na infância. Um estudo recente feito no Reino Unido, em pacientes com ancestralidade europeia, mostrou que mutações em genes únicos, né, podem ser responsáveis por cerca de 1% dos casos de AVC lacunar em pacientes de idade jovem. E hoje em dia, com o avanço das técnicas de sequenciamento de nova geração, é possível dizer que podemos fazer um screening genético mais viável e rápido nessa população. Acho que o grande ponto aqui é a gente compreender o que é o AVC, a investigação genética do AVC. A gente sabe que existem os genes que podem dar uma susceptibilidade ao AVC, que podem ser dados de uma forma, digamos, poligênica, né? Aqui só para mostrar o exemplo, né, de genes que influenciam fatores de tromboembolismo, né, trombóticos, mas há os fatores ambientais que acabam fazendo uma combinação com esses fatores de susceptibilidade. No entanto, nós temos doenças monogênicas em que a presença daquela mutação, e não importa se você tiver todo o ambiente, os fatores ambientais neutralizados, esses pacientes irão ter um AVC precoce. Então, acho que é muito importante diferenciar o grupo em que você tem variantes em genes que aumentam o risco de susceptibilidade do grupo em que você tem doenças monogênicas, em que o AVC ele acontece e acontecerá em um subgrupo dos pacientes, para os quais a gente tem que ter o alerta, né? Aqui são só exemplos, né, aqui são todas doenças monogênicas, em que a presença do gene leva à doença e você tem um risco de desenvolver AVC da própria doença monogênica, não é um fator de susceptibilidade, faz parte da fisiopatologia da doença. Um exemplo mais claro disso é a anemia falciforme. Mas temos outras, né, como o próprio Fabry, o Cadazil, o Carazil. Aqui já é diferente, aqui já são genes em que a presença de polimorfismos, né, ou seja, o polimorfismo é uma variante, é uma mutação, né, entre aspas, porque você tem uma variante presente em mais de 1% da população, mas que pode levar a um risco aumentado, especialmente quando combinado com fatores ambientais mais, digamos, provocativos para o AVC. Então, essas são entidades que nós chamamos de poligênicas, né? E é interessante como os estudos de sequenciamento gênico, né, eles ajudaram a compreender isso, né? Os primeiros estudos foram estudos de sequenciamento de grande amplidão, né? E eles foram mostrando a associação que nós temos entre... A gente sabe que variantes em genes de doenças monogênicas talvez possam ter um papel, certamente devem ter um papel no AVC multigênico, né, poligênico ou ambiental mais poligênico. Mas também isso nos fez entender um pouco a fisiopatologia do AVC geral. Então, por isso que esses estudos em busca de genes, né, e associações, são estudos importantes, né? Só que, na realidade, eles não explicam tudo. Então, num primeiro momento, a ideia era entender só a fisiopatologia. Depois que se descobriu esses distúrbios monogênicos, né, o pessoal voltou a valorizar muito a genética, né?
como causa, mas aí se descobriu que nem todo mundo que tem mesmo a síndrome monogênica vai desenvolver o AVC. E aqui só para mostrar, né, mais uma vez, né, eles mostrando que há os distúrbios genéticos raros, que tem uma penetrância alta por ser uma doença monogênica, ou seja, quem tem a mutação vai mostrar algum grau do fenótipo, pode ser no fenótipo completo, mas vai mostrar algum grau, às variantes polimórficas, né, em que a penetrância é baixa, porque ela precisa de uma combinação com outros fatores, já que aqui não são realmente doenças monogênicas, né, mas fatores de risco. E o GWAS, que você pode ver muito em estudos, né, significa Genome Wide Association, não é um verdadeiro sequenciamento genético, mas sim como se fosse um escaneamento de marcadores em nosso genoma, em busca de hits, né, de mutações ou de variantes que parecem ter uma associação estatística maior com fenótipos de AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Então, foi assim que a gente descobriu até alguns genes de doenças monogênicas. Mas isso, a maior parte dos genes descobertos por esses estudos de WS não eram genes de doenças monogênicas, curiosamente. Então, a gente sabe que há uma predisposição genética tanto por doenças poligênicas quanto por doenças monogênicas, e que a combinação com fatores ambientais, étnicos, né, vai levar à variabilidade que nós temos e à heterogeneidade da própria doença. Então, assim, na investigação comum do AVC, né, você determina se é uma doença de vasos grandes, vasos pequenos, se é cardioembólico, tem a sua propedêutica de investigação inicial, mas quando é que a gente começa ou deve começar a fazer uma propedêutica mais específica para a doença genética? Essa revisão recente, agora de 2021, eu achei bastante abrangente, né, que eles avaliam o AVC isquêmico em criança. Eu achei curioso que na investigação que eles colocam, né, como avaliar, como pegar a história rapidamente, a ideia é muito mais de manejo, né, para não deixar demorar, mas eu acho interessante que eles colocam o genético bioquímico em torno de 1%, e elenca uma das condições aqui, inclusive até a síndrome de Down também. Só que na investigação bioquímica eu achei interessante porque ele coloca uma investigação bioquímica até interessante, certo? Com dosagem que pode pegar uma boa parte das doenças metabólicas, né? Não todas, né? Mas acho interessante isso para eles colocarem como testes de segunda linha. Ou seja, já incorporar isso na investigação, pelo menos, do AVC isquêmico em criança. E é interessante como evoluiu, né? Porque você veja a complexidade daquele algoritmo recente para um algoritmo de 2009, né? Em que basicamente ele mandava avaliar anemia falciforme, né? E ver se não tinha nada de alteração de plaquetopenia. Então, você vê como realmente o pessoal agora está levando o eixo de genético bioquímico de uma maneira mais importante. E também a gente pode ver que as síndromes monogênicas também se distribuem no padrão, né, que envolve grandes vasos, pequenos vasos, grandes e pequenos vasos, como a anemia falciforme, a homocistinúria, mas não é tão simples assim, né? A gente não, pela questão do tempo, nós não vamos falar das trombofilias hereditárias, né? Mas também elas têm um papel, elas na maior parte são tossômicas dominantes e a penetrância é variável, essas doenças, mas nós não vamos falar nelas. E eu vou começar falando um pouco de algo que acho que o neurovascular está acostumado, né? Que é moia-moia, né? Moia-moia é um termo japonês, né? Que significa algo como nuvem de cigarro. Geralmente tem dois picos, né? Um na infância, de 5 a 15 anos, e outro na idade adulta, né? Apesar de inicialmente ter sido escrito mais em populações asiáticas, sabemos que pode afetar qualquer população. E você tem um estreitamento arterial, embora nem sempre a gente compreenda a causa disso, né? Na realidade, esse aqui é um exemplo, né? Da progressão para um quadro de moia-moia. Veja, aqui é uma criança que fez um primeiro estudo de imagem quando ela tinha 8 meses de idade, né? Que já tinha uma estenose supraclinoidal, e aqui com 4 anos de idade, em que você vê que o padrão de moia-moia fica bem mais evidente. E assim, existem várias doenças genéticas que podem ter moia-moia como componente da doença e levar a um AVC no adulto jovem ou na criança. A principal delas é a neurofibromatose, né, em que os achados de pele podem ser uma dica, né, eles podem também ter neurofibromas, tumores do sistema nervoso central, e inclusive também alterações
em outros vasos, né? Aqui é uma tomografia computadorizada abdominal, né? Mostrando estenose da artéria renal. E esses pacientes podem desenvolver também esse fenótipo de moia-moiar. Então, a primeira pergunta é, se você tem um paciente com fenótipo moia-moiar, você deve primeiro excluir que haja alguma doença genética concomitante, além de investigar outros fatores imunológicos, né, autoimune, infecciosos, que possam acontecer de maneira concomitante, né? A caso até de tuberculose em criança, que pode levar a estreitamento, levando a um padrão moia-moiar também. E aqui, de novo, né, só para você ver como é a evolução desse padrão, que ele, na realidade, não é específico, né? E o pessoal, pelo menos, sugere que você diferencie a doença de moia-moiar, que geralmente é quando está associada com uma causa conhecida, quer seja anemia falciforme, neurofibromatose, síndrome de Down, que também pode dar esse padrão de moia-moiar, doença autoimune, né? Da síndrome de moia-moiar, que é quando você não conhece mesmo o que está provocando aquele fenótipo, né? Aqui, só para comparar, né, um paciente de 6 anos que tem a neurofibromatose, né? Você vê o estreitamento aqui, ele tem essa lesão típica na ressonância da neurofibromatose, que pode nos ajudar e esse aumento aqui de sinal na ressonância. E aqui um paciente com anemia falciforme, com 7 anos, que também apresenta alterações na ressonância, né? Mas também por alteração vascular. Só que hoje a gente sabe que existem síndromes monogênicas que levam a moia-moiar, né? Um exemplo recente, né? Aqui é um paciente com neurofibromatose, né? Que também tem essas áreas de constrição. E aqui é uma síndrome nova, né? Mutação no gene BRCC3, né? Que dá uma angiopatia moia-moiar, né? Que dá um padrão muito similar, geralmente simétrico, né? Com alteração de substância branca também. E é bem interessante que esse é uma doença monogênica, né, que foi recentemente descrita, e hoje a gente já tem vários genes que estão explicando aqueles casos de síndrome de moia-moiar que nós não identificamos a causa anterior. O que nos sugere que seja interessante fazer um screening genético, talvez por um painel genético ou mesmo por um exoma, para pacientes que tenham uma moia-moiar que você não consegue atribuir a uma causa estabelecida. Aqui é um outro gene também recente, né? O FMT, que também provoca moia-moiar. Olha aqui o padrão desse paciente. Pode ter um padrão também mais assimétrico. E é bom lembrar que existem situações, né, em que doenças que a gente previamente conhecia podem dar um padrão de moia-moiar, que foi um caso que nós publicamos, né, em que era um paciente com doença de Fabry que passou 20 anos com o diagnóstico de moia-moiar e que, na realidade, só foi descoberto o diagnóstico de Fabry depois de 20 anos, quando ela já tinha tido vários AVCs, mesmo tendo feito várias intervenções cirúrgicas, né? A gente recomenda que até em casos de moia-moiar, você também exclua a doença de Fabry. Ela começou com em torno dos 18, 19 anos de idade. É engraçado que eles colocam aqui, né, em casos de hipertensão e falência renal, né, que possam ter padrão moia-moiar, eles sugerem investigar todas essas doenças, né? Inclusive, moia-moiar está entre esse diferencial, mas a gente não coloca a doença de Fabry como uma causa provável também. Entre as doenças de vasos pequenos, né, que podem provocar o AVCs precoces, né, recentemente a gente teve as mutações no colágeno 4A1A, que pode dar aquela síndrome da angiopatia hereditária, com nefropatia, aneurismas e cãibras, né? É uma doença bem curiosa, porque esse gene, aqui é uma calcificação, né, decorrente de um AVC hemorrágico prévio, e esse paciente teve essa primeira manifestação aos 19 anos de idade, enquanto que outros pacientes podem ter alterações com áreas de estenose também e doliectasia na angiorressonância, e na ressonância havendo alterações progressivas da substância branca cerebral. E esse gene, ele pode dar aneurismas intracranianos também, é uma manifestação desse gene, e ele pode causar desde porencefalia da infância, né, até casos de hemiplegia infantil e doenças de vasos pequenos, sem necessariamente ser sindrômico, né, e AVCs hemorrágicos também. Então, é um gene que deve fazer parte da investigação de pacientes com AVC precoce. Cadazil, embora não seja uma causa comum em
crianças, né? Mas pode acontecer em alguns adultos, às vezes em torno dos 40 anos de idade, mas há casos de 30 até 20 anos de idade, em que você tem também uma alteração vascular, inclusive com esse tipo de lesão de infarto lacunar, você pode encontrar esses pacientes. A progressão da doença acaba levando a uma leucoencefalopatia com envolvimento frontal, né? Que acaba sendo algo bem distinto, mas a gente já teve casos desse tipo de padrão frontal e ser pacientes com doença de Fabry, por exemplo. Aqui é só para você mostrar a diferença de uma ressonância de um paciente com Fabry para uma ressonância de um paciente com Cadazil, né? A do Fabry lembra muito uma leucocariose, né? A distribuição é periventricular. O Cadazil tende a ser mais sistêmico, né? Com a progressão da doença, mas há pontos em que as duas podem se sobrepor. E é mesmo a migrânia que os pacientes com Cadazil podem ter, pacientes com Fabry também podem apresentar. A outra síndrome monogênica que pode levar a AVCs precoce é o Ehlers-Danlos tipo 4. Eles podem ter uma face que tem uma acrogiria, né, como se fosse um envelhecimento precoce, quando você olha, não é com esses olhos mais profundos, nariz mais pontudo. Em áreas de pele, você pode encontrar lesões que não cicatrizam muito bem, como nesse caso aqui, mas eles não têm aquela hiperfrouxidão ligamentar que você vê em outros tipos de Ehlers-Danlos, que você pode literalmente puxar a pele. Aqui você não encontra esse tipo particular de Ehlers-Danlos, então é importante isso. Mas você pode ver que as lesões não cicatrizam muito bem, né? Então isso pode ser uma pista para o neurologista, e aqui esse paciente acaba desenvolvendo também áreas de estreitamento, né? E dissecção aguda de aorta, né? Inclusive, isso pode ser ele pode levar a um AVC, né? Quanto à dissecção aguda de aorta. A outra síndrome também monogênica é a síndrome de Randall-Osler-Weber, né? Que é a telangiectasia hemorrágica hereditária. Ela pode se apresentar muito como epistaxe, né? Mas eles também podem ter AVCs, às vezes até por embolismo pulmonar, pelas alterações pulmonares que podem dar nessa doença, né? Uma das pistas podem ser as telangiectasias, você pode encontrar na mucosa oral, na língua, nas pontas de dedos, né? Eles podem, às vezes pode ser bem discreto, então você literalmente tem que procurar mesmo no paciente ou interrogar, né? Mas você vê que eles têm alterações vasculares também. Os AVCs podem ser do tipo tanto isquêmico quanto hemorrágico, né? E eles podem ter também malformações arteriovenosas cerebrais e também medulares. Aqui de novo para você ver algumas alterações intestinais, né? Alguns podem ter esse clubbing aqui dos dedos que vocês estão vendo. E as telangiectasias na mucosa oral são principalmente, você tem que literalmente pedir para ver essa região do beiço e da língua desses pacientes, né? Olha aqui de novo, olha aqui o palato, né? Como está bem marcado, e aqui o lábio também. E uma das doenças que é também monogênica interessante, né? É o pseudoxantoma elástico, né? Que você pode ver essas alterações aqui de pele. Esses pacientes também podem desenvolver o AVC precoce, né? E geralmente pegando essa região do pescoço. Eles também podem ter estrias angioides no exame de fundo de olho, e a biópsia de pele pode ser bastante sugestiva com esse tipo de espessamento e perda da flexibilidade da pele. Entre as doenças metabólicas que podem levar ao AVC, temos uma longa lista, não dá para esgotá-las aqui. Acho que a mais conhecida acaba sendo MELAS, né, que é a principal doença mitocondrial que dá AVC precoce. Existem outras doenças que envolvem a cadeia respiratória mitocondrial que podem levar a AVC, mas acho que o MELAS acaba sendo a mais conhecida, né, porque esses pacientes eles podem ter AVCs estranhos, que podem até mudar com o tempo, né? Você veja a progressão, que é uma criança de 9 anos, que começou com um quadro de cefaleia, migrânia, e depois evoluiu para um AVC metabólico, né? A gente chama de AVCs metabólicos nesse caso. Esses pacientes têm a mutação 3243. É bom lembrar que por ser uma mutação no DNA mitocondrial, dependendo do tipo de teste genético, se fizer um exoma, por exemplo, às vezes pode não pegar. Você tem certeza se esse exoma ele consegue detectar mutações no genoma mitocondrial. Já quando é uma mutação no genoma nuclear, né, como na polimerase gama, você consegue pegar por exomas e painéis tradicionais para a doença mitocondrial. Eles podem também ter calcificação em núcleos da base, na tomografia, isso pode ser uma pista não só para melas, mas para mutações de ponto do DNA mitocondrial, né? E esses AVCs que parecem bem extensos e que não seguem muito a área
de circulação típica de AVCs, né? E isso pode também ser uma pista para você pensar em melas, né? Mas muitos pacientes podem ter hemiplegia, eles apresentam aumento de proteína no líquor, né? Você pode ter crises convulsivas associadas, alguns podem ter história de perda auditiva, diabetes mellitus tipo 2, mas a primeira apresentação pode ser só através do AVC. Aqui só para mostrar a evolução da lesão do paciente. E aqui, de novo, né, você vê essa... É interessante que aqui foi no momento agudo do AVC, essa daqui já foi 3 anos depois, né? Você vê como se tivesse migrado o padrão do AVC, e aqui a sequência com difusão, né? Mostrando, sendo bem correspondente a essa área vista no FLAIR. E aqui, 2 anos depois, né, você vê que já mudou em relação a essa, né? Isso você não vê muito no AVC tradicional. Então, isso pode ser uma pista para melas, além de você ter visto esse aumento no pico do lactato aqui. E você vê que na difusão, é muito importante você fazer a difusão dos pacientes com melas, né? Você já vê que na difusão já há uma alteração nessa região aqui, provavelmente prevendo um novo evento de um AVC metabólico nesse paciente. E de fato aconteceu, né? Aqui de novo você vê o padrão de migração, né? Aqui foram feitos nos dias 11, 19, 26 e 23, desde o início do quadro clínico, né? E você vai vendo a evolução e como se tivesse sido um padrão migratório mesmo. Isso é muito típico do AVC do Melas. A biópsia de músculo pode ajudar, mas hoje a gente está cada vez fazendo menos, né? Você pode ver a presença das ragged red fibers, né? Mas em pacientes pediátricos, muitas vezes, a gente não vai encontrar isso. Então, você não deve esperar por alterações da biópsia de músculo para poder fechar o diagnóstico de melas. Muitas vezes, o teste genético vai ser muito mais fácil e acessível do que você conseguir fazer a biópsia de músculo, que muitas vezes pode não dar nenhuma pista. Entre as doenças metabólicas que podem levar, e outras doenças genéticas, né? A lista ela é extensa, né? Eu acho que a homocistinuria é uma importante, porque eles têm esse fenótipo que lembra o fenótipo do Marfan. Marfan, em geral, não dá AVC, mas a homocistinuria pode dar fenômenos tromboembólicos, né, que podem ser a primeira apresentação do paciente. Nem todo paciente com homocistinuria tem deficiência intelectual, mas eles têm uma alteração nessa enzima CBS, né, a cisteína beta-sintetase, e essa deficiência leva ao aumento da homosteína e também da metionina. Então, esses 2 marcadores estão alterados classicamente, porque em outros defeitos do ciclo de remetilação do folato, como na deficiência de MTHFR, você tem aumento da homocisteína, mas você tem uma metionina normal ou até baixa. Então, a homocisteína alta com metionina alta é praticamente sinônimo de homocistinuria. E você tem várias alterações, né? Alterações psiquiátricas, alterações de AVC isquêmico, atraso de desenvolvimento, tromboembolismo, o hábitos marfanoide, né? Eles podem desenvolver também subluxação de cristalino. Eles, inclusive, têm alterações que lembram muito Marfan, né? Com espectros carinato, às vezes com pectus excavatum. E a subluxação do cristalino, que também tiver no Marfan, você também pode encontrar na homocistinuria. Às vezes, quando você tem a subluxação de cristalino, pode levar a um aumento súbito, né, da pressão intraocular e levar um buftalmo, né? Esses pacientes muitas vezes têm que fazer zeres do globo ocular, né? Então, não deixe o paciente chegar nessa situação, faça o diagnóstico precoce, porque é uma doença metabólica que tem tratamento. Os distúrbios do ciclo da ureia também podem dar AVCs metabólicos, né? O estudo de aminoácidos e de amônia pode ajudar a identificar. Você vê que são vários distúrbios do ciclo da ureia, e é de novo um AVC que a imagem pode mudar rapidamente de uma semana para outra. Por isso que chama de AVC metabólico. Talvez dessas o Fabry seja mais conhecido, né, que é uma glicosfingolipidose, né, que o AVC no Fabry lembra mais o AVC convencional, que você tem alteração dos vasos, pequenos e grandes vasos, né, nessa doença. Eles podem ter córnea opaca ou a presença da córnea verticillata, né, depósitos renais de glicosfingolipídios, né. Os angiokeratomas são a pista, mas às vezes eles podem estar restritos, por exemplo, só à região do umbigo. Sempre importante se avaliar isso. E veja que é diferente da telangiectasia. A telangiectasia é uma lesão plana, né? O angiokeratoma, você sente uma superfície elevada. Então, isso é muito importante para diferenciar clinicamente a telangiectasia da síndrome de Randall-Osler-Weber, né? Do angiokeratoma do Fabry.
E a córnea verticillata também pode ajudar, né? Eles geralmente não têm alteração no fundo de olho, pode até aumentar um pouco a tortuosidade dos vasos da retina, mas o exame de lâmpada de fenda mostra esse padrão aqui de córnea verticillata, tá vendo? São esses aros aqui. Mas existem outras condições que podem dar córnea verticillata, como o uso de medicamentos como a própria hidroxicloroquina. Além disso, temos aciduras orgânicas, que podem também dar AVC metabólico, né? Você tem que pedir sempre um ácido orgânico, né? A questão de todas as outras doenças metabólicas, a gente já foi descrito, AVCs metabólicos, então, assim, a lista é longa, não dá para excluir todas, mas a gente pode fazer um screening ampliado, pedindo aminoácidos plasmáticos, ácidos orgânicos urinários e o perfil de carnitinas em papel filtro. Recentemente, até uma nova doença se juntou à lista, né, que é a deficiência de SSDH, que dá alterações de neurotransmissores cerebrais, mas que também pode dar uma lesão, o AVC em criança, mas também o AVC metabólico, né, que com o tempo vai mudando, né, vai alterando também, desaparecendo. E você pode pegar também por análise de ácidos orgânicos urinários. Por final, essa aqui é uma tabela muito boa, né? Embora precise dar uma atualizada nela, mas ela é muito boa em que ela tenta combinar achados da história clínica, para você pensar em algumas doenças, e achados no exame físico. Então, por exemplo, se tem doença de libido reticular, você pode pensar em síndrome de Sneddon, né? Se tem angioqueratoma, você pode pensar em Fabry, né? Lembrar que pode ser só na região do calção de banho, que a gente chama, né? Na região das nádegas ou na região umbilical, ou às vezes o angioqueratoma está só na mucosa bucal, como você tem na telangiectasia hereditária. As alterações de pescoço ou de pele mais espessa no pseudoxantoma podem ser uma pista também, né? E às vezes alguns achados de ressonância como sinal do pulvinar podem lembrar também algumas doenças metabólicas, né? Mas uma coisa que é curiosa, né? Uma boa parte dos pacientes com Fabry, por exemplo, não tem a lesão do pulvinar. Então, acho que também não pode esperar por isso, mas se tiver presente, pode fazer a gente levar a suspeita dessa doença. Era isso, pessoal. Muito obrigado e abraços.